Saudações a todos os ouvintes da Universitária FM. Eu sou Bosco Arruda, professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFC, e este é um programa de iniciativa da ADUF, Seção Sindical do Sindicato Nacional de Docentes de Nível Superior Andes, cuja diretoria de assuntos de aposentados eu tenho a honra de ter assumido na gestão 2023-2025, ADUF nas lutas, que tem na presidência a ilustre e combativa professora Irenísia Oliveira. O programa é Vivenciando a Academia, histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, objetivo é entrevistar docentes aposentados ou com tempo de aposentadoria, mas ainda na ativa. Pretende-se que os relatos de histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, UFC, UFCA, da Cariri e Unilab, demonstre a importância dos trabalhos de docentes das universidades públicas e gratuitas no desenvolvimento de suas áreas de especialização e dos setores nacionais das ciências básicas, tecnológicas, agrárias, de saúde e humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. O entrevistado de hoje é o professor titular aposentado do Departamento de Matemática da UFC, João Lucas Marques Barbosa. Possui graduação em Matemática pelo UFC em 1965, mestrado em Matemática também pelo UFC em 1967 e doutorado em Matemática pela Universidade da Califórnia em 1972. É membro da Academia Brasileira de Ciências, da TWAS, que é da Academia Cearense de Ciências e da Ordem Nacional do Mérito Científico de categoria Gran Cruz. Tem vasta experiência em ensino e pesquisa básica na área de matemática, com ênfase em geometria diferencial, tópico imersões com alguma restrição nas M-curvaturas. Foi membro do Comitê de Matemática e Estatística do CNPq por 2 mandatos, sendo presidente do mesmo por 1 mandato. Foi presidente da Comissão de Consultores da CAPES para as áreas de Matemática e Estatística por 2 mandatos. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Matemática por 2 mandatos. Foi diretor científico da UMALCA por 1 mandato. Foi presidente da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, FCPC, por 2 mandatos. É professor emérito da UFC. Boa noite, professor Lucas. Obrigado pela participação neste programa. Gostaria de iniciar esta entrevista bate-papo com a seguinte pergunta. Onde nasceu e estudou até a tua formação pré-universitária? Você seguiu algum exemplo familiar e foi influenciado por alguma professora? Boa noite, Bosco. Olha, essa é uma pergunta vasta, né? Não é mais uma pergunta, são várias perguntas de fato. Eu estudei sempre em Fortaleza, a não ser o doutorado que eu fui fazer. Você é fortalezense? Sou fortalezense. Isso. E fui da primeira turma de matemática da UFC. O Dr. Martins Filho, o nobre reitor da UFC, ele criou os institutos chamados Institutos Básicos, Matemática, Química e Física, dentro da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E fui da primeira turma do curso de matemática que foi ofertado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, de fato, lecionado pelo Instituto de Matemática. Né? A gente sabe pouco a respeito da história da matemática no Ceará, mas a história da matemática no Ceará é diferente do resto do país. Você teve exemplo familiar para seguir essa? Não. O exemplo que eu tive foi da minha mãe, que era diretora de escola pública. Ela fez a vida inteira, desde os 17 anos, ela começou a lecionar no interior. Né? E foi influenciado por algum professor ou professora? Não. Eu diria que se foi influenciado, já foi dentro da UFC. A UFC tinha um curso chamado Curso Mirim, que era nas áreas de matemática, química e física. De fato, eram 3 cursos separados, totalmente separados. E como eu não tinha dinheiro na época, e estava se começando a história dos cursinhos, que eram caros, para mim, pelo menos, eram muito caros, uma pessoa me indicou que eu poderia vir fazer um desses cursinhos e lá eu certamente aprenderia o suficiente para passar no vestibular. Certo? A pessoa que me disse assim, se você perguntar, eles vão dizer que não tem nada a ver com o cursinho, né? Que não está preparando ninguém para vestibular e coisa e tal. Mas a verdade é que prepara, entendeu? Aí eu vim para cá. Então, dado que tu tens uma extensa e brilhante, né, carreira nessa área de matemática, como nós acabamos de ouvir no teu currículo, como é que você avalia a tua contribuição acadêmica e o impacto dos trabalhos que desenvolveste na UFC para o desenvolvimento da matemática? Bom, tem uma área da geometria diferencial que é devida a mim.
estabilidade de superfícies mínimas, começou com um trabalho que eu fiz com o professor Manfredo do Carmo, e daí em diante pegou, né, e tem centenas de trabalhos nessa área atualmente. Então, isso é uma área onde a influência da UFC é mundial. Muito bem. E você deixou, então, alunos que contribuíram, continuaram a tua trajetória? Sim. Vários alunos. Isso é que é importante na nossa profissão, né, docente. E aí, considerando assim, que a linguagem matemática, assim, a meu juízo, existem 3 linguagens humanas que são instrumentos, né, das potencialidades humanas de autossuperação, de autotranscendência, que é a matemática, a poesia e a música. Né? Considerando que isso seja uma verdade que a mim me parece, como você explicaria que muitas pessoas que têm um raciocínio lógico nas outras áreas de ciências humanas, ciências sociais, que sabem escrever muito logicamente, então eles às vezes não gostam ou acham difícil a matemática? Olha, realmente isso é um mistério para mim. Eu acho matemática uma coisa extremamente simples, aliás, não só lógica, mas ela tem a característica de que você pode deduzir tudo. E como você... eu sempre dizia, em matemática você não precisa decorar nada, certo? Você deduz. Não é? Você usa a lógica por excelência. Exatamente, usa a lógica por excelência. Então eu não consigo entender por que é que as pessoas não gostam de matemática. Mas essa é uma verdade que você está falando. Não é? Não só os que têm raciocínio lógico e tal, como você destacou, mas todo mundo. Quando você fala assim, eu faço matemática, eu estudo matemática, eu fiz matemática, a pessoa diz assim, vixe. E a gente tem que considerar que toda a ciência tem avançado desde o iluminismo, mas muito antes, né? Através do instrumental matemático, com as intuições matemáticas. A gente vê a questão do Einstein na teoria da relatividade especial, né, em geral. A gente vê a partícula de Higgs, o Higgs já intuindo matematicamente os fenômenos físicos, né? Então, a ciência mesmo não existiria sem a matemática, né? É verdade. É a grande linguagem. Mas de fato, é bem antes. A gente não sabe exatamente quando começou, mas na época de Alexandre o Grande, quando ele foi para o Egito, e no Egito ele criou a cidade de Alexandria, que tem o nome de Alexandria, porque é homenagem a ele, não é? Ele levou consigo uma quantidade grande de cientistas da época. A maior parte dos grandes conquistadores levou consigo generais para as batalhas. Ele levou cientistas, não é? E foi deixando esses cientistas pelo caminho. Então, por exemplo, na área de matemática, ele deixou um cientista encarregado, não é? Essencialmente encarregado de Alexandria. Se não me engano, era na Alexandria, nessa época que você está mencionando, tinha uma grande matemática chamada Hipátia, né? O pai dela parece que era cientista, e a Hipátia, ela foi que antecedeu Copérnico na modelagem que revelou que a Terra não era o Sol que girava em torno do Sol, a Terra que era em torno do Sol. Exatamente, né? Exatamente. Aliás, ali teve umas coisas que a gente estuda pouco em história, mas, por exemplo, quando se fala de Cleópatra, você sempre pensa naquela rainha, né? Uma grande mulher, né? Que conquistou corações, pela beleza tudo física, mais, pela beleza física. Mas ela fez uma coisa que quase não se fala. Todo navio que aportava do porto de Alexandria, que era o único porto do Egito, né? Ela mandava vasculhar e retirar todos os papiros que tinham algum tipo de conhecimento. E os papiros eram levados para a Biblioteca de Alexandria. Isso. E foi assim que a biblioteca se tornou a maior biblioteca do mundo. Que nós perdemos, né, pela questão religiosa. Isso, né? Exatamente. Então, ela deu essa contribuição, foi uma contribuição fantástica. E sobre pouco se fala, né? Às vezes eu fico me imaginando o que teria sido do processo civilizatório se não tivesse queimado a Biblioteca de Alexandria, né? Porque ali se perdeu uma infinidade de conhecimentos
não só que se refletiram na questão ocidental, mas também que vinham da questão oriental. Exatamente. Da cultura milenar ali do Oriente, né? Uhum. Que foi perdida naquela coisa. Aí o Ocidente carregou muito na cultura greco e romana, né? Claro, que estava longe e tal. Estava longe, que aí veio a história do Constantino, que usou a igreja para manter o poder durante séculos e séculos, né? E isso foi uma grande, a meu ver, foi um grande prejuízo para o desenvolvimento do processo civilizatório, do desenvolvimento científico, né? Uhum. De maneira geral. O que é que você diria sobre isso? Eu acho que você tem toda a razão. A perda da Biblioteca de Alexandria é uma coisa irreparável. Os egípcios agora estão tentando reconquistar essa área, né? Eles reconstruíram a Biblioteca de Alexandria como uma grande biblioteca moderna. Você pode acessar a Biblioteca de Alexandria daqui. Isso. Certo? Você pode copiar livros, você pode copiar trabalhos e receber aqui, tá? E eles querem voltar a ter uma grande influência no mundo. Uma coisa muito importante para os historiadores. Isso, né? Exatamente. Eu acho que hoje nós estamos já com esse avanço tecnológico, já com os algoritmos de busca da Big Data, né? A gente tem o data mining, que é a mineração de dados, que está gerando esses grandes algoritmos de busca, de modo que o Big Data já está aí à mão, a gente, em trilhões de informações, né? Você pode garimpar exatamente o que você quer, né? E isso é uma coisa que facilita demais a gente. Antigamente, até quando eu sou mais ou menos da sua idade, talvez você seja um pouco mais novo ou mais velho do que eu, mas era assim uma busca minha incessante quando na adolescência, na juventude, atrás de livros bons, né, que você tinha que garimpar, sair numa biblioteca e tal. Hoje não, hoje a garotada tem tudo aí à mão. É verdade, é verdade. Você sabe, a matemática no Ceará, quando ela se iniciou com um grupo de pessoas que eram apaixonadas por matemática. E não existia a universidade. Não existia a UFC, não existia. Existia o que a gente chamava a Universidade dos Padres, né? Tá certo? Que era uma universidade dedicada mais... Dos jesuítas. Dos jesuítas, dedicada mais como é que a gente chama? As letras, né? A história. Um pouco, humanas, Humanas. Mas eles fizeram eles deram de si para construir um núcleo de matemática. Deram de si mesmo. Eles compravam livros no exterior, que aqui não tinha. Então, eles compravam livros no exterior, traziam, e aí descascavam o livro, que a gente chama, né? Ou seja, eles estudavam aquele livro e apresentavam os vários capítulos aos poucos, né, para os que não estavam tendo a chance de ler o livro. E esse instituto recebeu o nome de Instituto de Matemática, né, na época. Funcionava em frente ao liceu, onde hoje ainda é o Liceu do Ceará. Ali na frente é uma casa que eles alugaram, pagando do seu próprio bolso, e construíram a biblioteca toda com livros deles. Foi uma coisa interessante. E começaram a regimentar alunos do curso secundário para estudarem com eles, né? Então, dessa época, por exemplo, o professor Cavalcante, que depois veio a se tornar diretor do Instituto de Matemática, né? Tinham alguns professores que se tornaram célebres, como o professor Elon Lages, que se tornou o maior escritor de matemática em língua portuguesa, mas que foi para o INPA posteriormente. E começaram a trazer, inclusive, pessoas de outros estados, Piauí, Maranhão, então, que vinham para cá estudar matemática, não na universidade, mas no Instituto de Matemática, nesse instituto privado, né? E privado gratuito. Gratuito, isso. É uma coisa interessante. Interessante, professor Lucas, é que a gente sabe que a coesão de pessoas com os mesmos interesses, né, e defendendo os mesmos direitos, né, ela tem levado a cada vez mais catapultar o processo civilizatório, né, desde que esses interesses e esses direitos sejam realmente no sentido de aumentar as potencialidades humanas, né. E aí, assim, saindo um pouco, ou entrando um pouco nessa área,
eu perguntaria como é que você vê a importância dos sindicatos no que concerne à defesa dos direitos humanos, da excelência acadêmica e da formação da visão de mundo sobre política, social e cultural do uso das docentes. Eu acho que os sindicatos, eles defendem muito a questão política, não é? E eles conseguem, vamos dizer assim, traduzir essa questão política no dia a dia dos seus membros. Mas não, além disso, eu acho que você é uma questão cultural, então, social, você acha que não? Não, eu acho que você é uma das exceções que está conseguindo fazer alguma coisa nessa direção. Mas se você olhar para trás, você vai ver que não tem muita coisa a mostrar. Mas veja bem, como diretor da DUFC, eu tenho que defender um pouco a DUFC, né? Não por mim. Certo. Mas, olha, nós temos muitos eventos culturais de lançamento de livros, né? Que são divulgados, temos os blogs, né? Temos o boletim. Uhum. Às vezes os professores, principalmente os aposentados que estão em outras mãos, eles e os da ativa, não se vinculam, não conhecem. Mas se conhecessem, poderiam participar mais, né? Sim. Inclusive, nós temos o Café da Manhã dos Aposentados, né? Que ultimamente foi muito bom. Então, não sei se você participou de algum. Já participei, né? Muito bom, por sinal. Então, esse é um trabalho que a DUFC ela vem tentando, pelo menos nessa gestão, espero que nas próximas, fazer isso, que mais do que o que você está dizendo, mostrar mais, não só o aspecto político de defesa, com todos aqueles processos que nós temos, o pessoal da banca de advogados defendendo coletivamente, como também ver a questão cultural de lançamento de livros, de incentivo a debates. Há uma proposta minha que está sendo discutida, provavelmente vai ser implantada, que é criar uma sala de estudos e debates na DUFC, que a gente vai homenagear o professor Agamenon Almeida, que foi nosso fundador, certo? Seria a sala de estudos e debates Agamenon Almeida. Então, espero que, nessa gestão que está acabando, eu acho difícil a gente conseguir, mas na próxima, quem sabe. Olha, é o seguinte, você me perguntou uma coisa genérica. Sindicatos. Uhum. Então, os sindicatos, em geral, fazem muito pouco nessa direção. Tá certo? Uhum. A DUFC é uma exceção, porque talvez pelo fato de que os seus associados são professores, não é? A gente faz coisas que os outros sindicatos nem pensam em fazer, né? Tá certo? Então, a coisa é assim. Então, eu acho que os sindicatos, como tal, é aquela minha resposta. Agora, a DUFC, não. A DUFC tem feito algumas coisas, não é? Vamos dizer assim, muito especiais. Eu só acho que ela devia entrar em contato maior com as academias, que nós temos no Ceará, nós temos a academia de ciências, nós temos a academia específica de determinadas áreas, não é? Como medicina, como engenharia. E essas academias estão tentando fazer mais ou menos a mesma coisa que a DUFC está querendo. Debates. Está fazer, né? Então, eu acho que seria uma coisa muito proveitosa para todos, né? Se ela se unisse com vamos dizer, com essa vontade que já existe nas academias, né? De fazer uma divulgação da ciência. Muito boa sugestão, eu vou levar para a diretoria essa sua sugestão. Agora, pensando um pouco nos nossos novos e as novas docentes, né? Assim, você teria algum conselho, alguma colocação para esses novos e novos docentes, em função de toda essa tua experiência acadêmica? Olha, eu acho que no caso da matemática, nós temos uma coisa muito especial, é que a maior parte dos docentes que faz concurso para entrar na UFC e tal, já vem trabalhando nessa área e dentro da UFC, de alguma forma, certo? Ou já foi aluno de mestrado, aluno de doutorado, e aí fez concurso, sabe? De modo que quando eles entram, é quase como uma continuidade, o trabalho deles passa a ser quase como uma continuidade do que eles já vinham fazendo fora. Tá certo? E aí eles têm um certo respeito para com as pessoas que já fizeram a base onde eles estão assentados agora. Não é? Então, eu estou graças a Deus, nesse grupo. Mas tem muitos outros. O professor Antônio Gervásio Colares, por exemplo, que ainda está vivo aí, e é uma pessoa desse grupo. Teve algumas outras pessoas que contribuíram, né, muito para o desenvolvimento da matemática no Ceará,
Né? Porque o advento da matemática do Ceará não se fez assim suavemente, ele teve saltos. Né? Por exemplo, a criação do mestrado foi um salto. A criação do doutorado foi um outro salto muito maior. Não é? A produção de artigos em determinadas áreas, outros saltos. Não que as pessoas não se preocupassem. Por exemplo, uma área que preocupou durante anos e anos, e acho que ainda está preocupando os integrantes lá do corpo docente da matemática na UFC, é a área de álgebra. Sabe? Porque a matemática você tem a álgebra, a geometria, a análise, que são as principais. E a área de álgebra nunca conseguiu deslanchar. Nós tivemos um grande professor, que foi o professor Gervásio Gugel, que já se aposentou, né? E essa área já se tentou concurso, já se tentou 1001 artifícios para que o número de docentes dessa área aumentasse e ninguém conseguiu. Então, é uma área que acho que ainda preocupa as pessoas que estão entrando. Outra setor aí, que agora na modernidade está muito em voga, é o das mulheres. O departamento de matemática, houve anos em que não tinha nenhuma mulher, só homens. Não, era um negócio muito seco, como diz o outro. E se pensa em conseguir essa, vamos dizer, não é igualdade de gênero, mas pelo menos uma maior participação do gênero feminino aí, lá na matemática. Eu acho que, principalmente as mulheres e tal, tem uma área que compete muito com a matemática, que é a computação, né? Por exemplo, um dia desse eu entrevistei um dos entrevistadores, a professora lá da computação, que ela, dessa área de algoritmos e tal, que precisa muito da matemática, muito, né? E o pessoal acha que, como tem a questão da onda, né, tem muito mercado para isso, né? O pessoal vai indo para essa área e deixa a matemática, como deixa algumas ciências básicas, como a física, a química, né? Que eu me lembro também, quando eu era jovem, eu queria ser matemático, né? Fui para a engenharia civil que a gente não sabe muito o que quer e fica pensando no futuro, como é que você vai ganhar dinheiro e tal, né? Para pagar as contas. Assim. E aí eu me lembro que eu fiz o vestibular do ITA da engenharia civil, coincidiu a última do ITA com a primeira da engenharia civil aqui, aí eu preferi fazer daqui. Entrei, mas logo no primeiro ano, no segundo ano, eu fiz um vestibular para a UES para matemática. E fiz umas 2, 3 semanas, porque eu queria ensinar matemática. Mas aí, como eu já tinha feito o primeiro ano, aquela coisa me parecia uma coisa tão... que eu acabei desistindo, né? E dava minhas aulas particulares lá para ganhar um dinheirinho para cerveja naquela época, né? Mas eu sempre quis, assim, matemática, acho uma coisa maravilhosa. E de modo que eu tenho muita admiração pelo pessoal das ciências básicas, que não só não pensa assim, no capitalismo de ganhar dinheiro, mas pensa em se autodesenvolver, se autossuperar e desenvolver coisas que são fundamentais. Eu diria a base, né, basilares ao desenvolvimento científico-tecnológico e todo o processo civilizatório. Então, nesse sentido, eu gostaria de parabenizá-lo aí pela sua trajetória e tem muito boas referências de quem ouço falar de você com relação a essa sua atuação acadêmica e atuação também como ser humano. Obrigado. Para encerrar, então, eu vou deixar que você fale as últimas palavras, que nós estamos fechando aí o nosso tempo de janela. O que eu tenho a dizer, de fato, é parabenizar a vocês e a Dulce por essa iniciativa, esse trabalho de entrevistas e tudo, além dos outros que vocês já vêm fazendo. Isso eu acho que merece os parabéns, merece ser divulgado. Se você, eu sei que se você estiver na matemática, conversando com os colegas e tal, muito pouco vai se falar sobre isso. Tá certo? Agora, com essa entrevista, eu acho que já vai dar um alento em que as pessoas comecem a olhar para a associação docente com um outro olhar, um olhar mais aberto, né, com instituição que vale a pena você participar. E isso é importantíssimo. É uma coisa... Então, eu dou as minhas saudações finais ao público que está assistindo.
essa nossa parte aqui do Almanac, que é um programa que une a música transcendente agora com a discussão sobre a matemática, que é outro exemplo de autotranscendência humana. Boa noite a todos. Boa noite.